lá, aqui você começa a entender, isso aqui é mágico, tá, gente? Aqui você começa a entender eh, a inteligência de consolidação, tá? Se você tem um mix de demanda com eh, uma estabilidade ali relativa, você não precisa fazer a projeção de demanda com o detalhe do item, tá? É importante você entender isso. Projetar a demanda por item não vai fazer nenhuma diferença no seu resultado. Então coloca isso na cabeça. Por isso que a inteligência de consolidação é importante, tá? Você chega num nível ali que 7 famílias de produto nesse caso. Você não precisa abrir o detalhe do item, porque isso não vai fazer diferença no resultado. Esse é o ponto, tá? Então a granularidade nível item não vai gerar nenhum valor, ou vai gerar um valor tão mínimo ali que não faz sentido, tá? Então, nessa inteligência de consolidação, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O mix de demanda ele varia em determinados períodos, né? Então você tem aqui, eh aqui é o percentual, tá? Então, no período um, a família um representa 18,2% aqui dessas 8.000 unidades. Família 4, 27,3%. E aí esse mix ele vai variando ao longo dos períodos, tá? Ele vai variando. Esse mix aqui de demanda vai variando ao longo dos períodos. Você pode chegar na mesma conclusão quando você estiver analisando a sua operação. Então a demanda varia em determinados períodos. Pegando o exemplo da família 2, tá? Que tem muita concentração de demanda nos períodos 10, 11 e 12. Então família 2 tem muita concentração de demanda nos períodos 10, 11 e 12. Olha que interessante isso aqui, ó, porque ó, era uma família que ficava aqui ó, com 2% do volume, e aqui 10, só que aqui ó, ela vai para 22, 18, 27. Tá? Então, isso pode ser um problema e a gente vai entender melhor agora olhando a necessidade de produção. Vou fazer mais uma abertura aqui para você entender. Olha como essa inteligência é fundamental. Se isso aqui dá um resultado, se você sabe fazer isso direito, o resultado aqui é fantástico, tá? Aí o que que tem aqui, tá? Olha a importância destes quadros e a importância. Nossa, isso aqui é surreal. Olha o problema que você tem, tá? Se você não faz uma inteligência de consolidação correta. Perceba que a gente olhou anteriormente agrupado. Agora a gente fez uma inteligência de consolidação, perfeito? Abriu em 7 famílias e a gente está avaliando o que acontece nessas famílias. E estas visões você consegue levar para uma reunião de alinhamento sem nenhum problema. É totalmente possível, possível levar esse tipo de inteligência. E aí aqui começa o problema, tá? Você fez uma abertura. E aí você lembra, né? Na visão anterior, aqui em cima, ó, nossa capacidade de produção ela estava em 12.000 unidades, perfeito? 12.000 unidades. E aqui a gente começa a ter um problema, porque você tem uma concentração muito alta lá na família 2, aqui a demanda, ó, a demanda sai ali de ó, 700, 660 unidades, 960, 240, 200, 160, para 2.640, 2.520, 4.860, perfeito? Então você tem um problema seríssimo aqui, seríssimo, tá? E a gente estava estabilizando ali a produção em 11.000 unidades, né, na verdade, ao longo do período, tá? A gente projetou, encontrou um problema de área de armazenagem, a gente decidiu resolver esse problema antecipando a produção. Mas a inteligência de consolidação, ela não conseguiu mostrar o problema da família 2, que é o que eu estou mostrando aqui para você, e eu vou explicar. Então, olha como é maluco, tá? A forma que você consolida os dados te leva para um resultado diferente. E aí a forma que você consolida os dados vai te fazer um profissional com credibilidade ou um profissional que não tem credibilidade. Entende? Isso precisa ficar claro, você precisa assistir essa aula e voltar aqui, até você entender esse bloco que eu estou explicando aqui para você. Então, aqui começa o problema, como eu falei, né? A inteligência de consolidação não conseguiu pegar esse problema da família 2, tá? E aqui, olha o problema. Essa família, ela tem capacidade de produção de 1.000 unidades, perfeito? Ela está lá com 1.000 unidades de capacidade de produção. E você já está produzindo 1.000 unidades aqui, ó, perfeito? Sua produção já está em 1.000 unidades, tá? Mesmo estando em 1.000 unidades, olha o problema da demanda da família 2. 727, 700, 660, 1.440, 1.680. Família 2 vai faltar aqui ó, nos períodos 5 e 6. Vamos ver se isso aqui está no...
Isso, ó, já eu tô explicando aqui, já estava no script. Então vai faltar, tá. Períodos 1, 2, 3 e 4 você não tem problema nenhum, períodos, 5 e 6 já vai faltar. E do período 11 em diante, você tem um problema gravíssimo aqui, tá, gravíssimo. E operar com uma família de produto no limite da capacidade é pedir para você ter problema. Com certeza, em algum momento o equipamento vai ter problema, vai dar confusão, enfim, você vai ter problema. Então, percebe que a decisão aqui, ó, quando você mudou a visão, tá? A decisão aqui ela já começa a ser diferente. Não faz o menor sentido você buscar áreas de armazenagem, entende? Não faz o menor sentido você tomar a decisão anterior, tá? O primeiro problema que você tem que resolver é a restrição de capacidade da família 2, entende? Porque você não vai conseguir antecipar a produção da família 2. Você conseguiria antecipar a produção no bloco como um todo, porque você tem um problema lá na frente, entende? Que você fez uma consolidação diferente. Mas você não consegue antecipar a família 2. Você antecipar o estoque de outras coisas, que não faz sentido. Então você tem que resolver. O primeiro problema que você tem que resolver, na verdade, é a restrição de capacidade da família 2. E aqui você pode ter diversas opções, tá? Você pode resolver contratando pessoas, eu não sei o tipo de operação que você tem na mão, mas pode ser contratando pessoas, terceirizar o volume para uma empresa parceira, aumentar o preço dessa família para conter a demanda, porque você não vai resolver o problema. Olha que você vai passar. Pegar aqui ó, a parte vermelhinha aqui, ó. Você vai passar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 períodos com falta de produto. Não faz o menor sentido você conviver com esse tipo de problema. Você vai perder um monte de clientes, os clientes vão ficar insatisfeitos, você vai ter problema. Então, é muito mais fácil, aqui no começo do período, você identificar esse problema, decidir em conjunto, aumentar o preço dessa família e ponto final. Você não tem muito o que fazer. Você não tem muito o que fazer. Ou se na sala ninguém conseguir tomar decisão, você tem que influenciar as pessoas a seguinte decisão. Tá bom, então estamos de acordo que a partir do período 11 este produto vai faltar por 14 períodos. E o nível de serviço vai ser ruim, os clientes vão reclamar, a gente vai perder um monte de cliente. Entende?